pessoal, vamos falar agora sobre custeio. O que é o custeio, quais são os tipos de custeio e para que servem os custeios. O custeio é uma forma de você mensurar os custos gastos em uma determinada produção, tá? Existem alguns tipos de custeio. A gente vai falar sobre 5 tipos de custeio, mas efetivamente nós vamos aprender a calcular 2 tipos de custeio, ok? Qual a intenção desses custeios? É a melhor forma que você tem de apurar a acumulação dos custos e saber qual é o preço efetivo do seu produto e, mais ainda, qual o resultado que esse produto te dá, depois que ele vender, é claro, para a sua empresa. Qual o lucro ou qual o resultado. Eu gosto de falar resultado porque esse resultado pode ser positivo ou negativo, mas qual o resultado que ele te dá e qual o reflexo dele, qual o reflexo dos tipos de custeios que você tem para a sua empresa. Lembrando que custeio, ele é gerencial. Na legislação, você pode usar um único tipo de custeio. Aqui no Brasil é o custeio por absorção. Mas os outros custeios, inclusive o custeio por absorção, ele é gerencial. Então, assim, é a forma que você tem para gerenciar o seu negócio. A contabilidade vai usar o custeio por absorção, mas se você, a sua empresa quiser, você também pode usar o custeio por absorção. Mas se ele for aquele que te dá melhor resultado gerencial, na gestão. Outra coisa que é importante falar, os vários tipos de custeio, todos se adequam a qualquer empresa, todos você pode aplicar em qualquer empresa, pode. Agora, você vai escolher aquele que melhor custo-benefício te dê. Por exemplo, existem métodos de custeio que eles são tão complexos que para uma empresa simples não vale a pena. Primeiro que ela não vai conseguir utilizar todas as ferramentas que aquele método de custeio possui. Depois que, se você aplicar e você vai subutilizar ele é tão complexo que vai ter mais gastos do que benefícios, ok? Então, tem que analisar, por isso que a gente precisa conhecer. Os mais conhecidos são por absorção, variável ou direto, o ABC, que é o baseado em atividades, o RKW, que é uma sigla em inglês, e o padrão. Nós vamos efetivamente aprender a calcular o por absorção, porque ele é o que é legalmente utilizado, então a gente tem que saber. E o segundo mais utilizado, que é o variável ou direto. Normalmente, o ABC a gente aprende na pós-graduação. O que é o ABC? Aquelas empresas que têm vários tipos de setores ou vários tipos de atividades distintas para a produção dos seus produtos, aí você vai fazer o seu custeio, a acumulação do seu custo, a apuração do seu custo, com base nas atividades que ela tem, que a empresa tem, que o processo produtivo tem, até chegar ao produto pronto. Só que é um custeio complexo, ele é super legal, eu gosto muito dele, ele é bem completo, mas ele é complexo. E na sua complexidade, ele acaba valendo a pena quando a empresa tem esse grau de complexidade na sua produção. Que aí ele vai ser utilizado na sua plenitude. E aí vai valer a pena. Mas se a sua empresa for empresa simples, não tem por que você utilizar esse método de custeio. O que vai acontecer? Você vai ter mais gastos em treinamento de pessoal, em estudo para poder verificar os direcionadores com as atividades, para você poder montar e que no final o custo-benefício não vai valer a pena, ok? O RKW. O RKW, ele é um custo que ele é um método de custeio que ele utiliza, a gente chama de método de custeio RKW ou pleno. Por quê? Porque ele utiliza tanto os custos quanto as despesas. Tudo isso para ele são gastos que ele coloca na produção. Ok? Então, ele coloca tudo isso aqui junto, ó. Para ele sabe que são custos, ele sabe que são despesas. Mas para ele, tudo isso é gastos da produção. Então, ele coloca tudo como gasto. Então, assim, eu particularmente não gosto. Eu acho que custo é custo, despesa é despesa, tá? Mas se você tem todos os conceitos prévios do que é custo e do que é despesa, é só juntar tudo e fazer o RKW.
E o padrão é aquele que a empresa estabelece como padrão. Então, a empresa tem que fazer um estudo para estabelecer quais são os métodos de padrão que ela vai ter como referência e aí nortear os custeios dela com base nesse custeio padrão que ela, fez para ser o custeio norteador. Ela pode pegar isso, ela pode estabelecer isso como meta própria, ter estabelecido sem nenhum estudo assim de ver isso em outras empresas, não. Método, ela chegou à conclusão, fez o estudo na própria empresa, no próprio mercado, e aí chegou à conclusão de que aquele é o padrão que ela quer atingir, então esse vai ser o método de custeio padrão dela, ou ela pode pegar isso de outras empresas, enfim. O custeio por padrão ela tem que montar, tá? E aí seguir ele como padrão para sua empresa, tá? Vamos lá, eu disse para vocês que os dois métodos que a gente vai efetivamente aprender a calcular é por absorção e o variável, e a diferença básica entre eles é como ele é o destino que ele dá aos custos fixos. É só essa a diferença dele. Ou melhor, que o custeio, o custeio variável ou direto, o nome dele é custeio variável ou direto, e esse é custeio por absorção ou integral, é que o custeio variável ele só se importa com os custos variáveis, ok? O custeio por absorção, acabei de falar, também chamado de custeio integral, ele é o custeio que utiliza, ele aplica os princípios fundamentais da contabilidade e é o que é adotado pela legislação tanto comercial quanto fiscal, ok? E ele leva em consideração que os custos fixos mais os custos variáveis fazem parte do processo produtivo, tá certo? Quer ver uma coisa para quem já estudou contabilidade lá, introdutória, contabilidade 1, contabilidade 2, o custeio por absorção a gente já conhece. É aquele que a gente utiliza na ficha de estoque. Ele pode ter o método de avaliação tanto pelo PEPS, quanto pelo EPS, quanto pelo custo médio. Aí a empresa vai escolher. Mas é aquele mesmo que a gente aplica na ficha de estoque, ok? Um exemplo simples. Eu tenho uma produção de 80 mil unidades, eu tenho um custo total. Quando eu falo de custo total, eu estou falando de custo fixo mais custo variável, no valor de 1.400.000. Eu quero saber qual é o custo com base no custeio por absorção, eu vou pegar 1.400.000, vou dividir por 80 mil unidades e vou encontrar R$17,50 por unidade. Ok? Utilizei método de custeio por absorção, custo fixo mais custo variável. Mais elaborado. Aqui eu tenho uma capacidade de 100 mil, mas eu só produzi 80 mil. Por que eu tenho essa diferença? Por quê? Porque para esse custo fixo de 1 milhão, eu não posso ultrapassar a capacidade de 100 mil unidades produzidas, ok? Mas de 100 mil para baixo, o meu custo fixo vai ser sempre 1 milhão. O custo variável já está aqui. Então, qual é o custo unitário? Eu vou ter que pegar 1 milhão e vou ter que dividir pela quantidade produzida, que neste caso foi 80 mil. E vou encontrar aqui quanto. Só pegar aqui minha calculadora. 1 milhão dividido por 80 mil unidades. Eu vou encontrar aqui, ó, 12,50. Isso aqui é custo fixo por unidade. E nesse caso, 80 mil unidades, ok? Custo fixo por unidade. Mais R$5, que foi dado bem aqui, ó, do custo variável por unidade, eu tenho um total de 17,50. Aí a gente vai aumentar o grau de dificuldade. Olha só, aqui está dizendo que a produção foi uma coisa, ó, e a venda foi outra. Significa que eu tenho estoque final. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar. Como é que eu consigo a receita de vendas? Eu vou colocar aqui. Como é que eu faço com a receita de vendas? Eu pego
o preço de venda vezes a quantidade vendida. Preço de venda, 75. Quantidade vendida, ó, tá bem aqui nessa coluna, ó. Aqui tá a quantidade vendida de cada ano, ó. Então, é assim que eu consigo o preço de venda. Como é que eu consigo o custo do produto vendido? Eu vou pegar, ó, custo do produto vendido. Eu vou escrever aqui, não, vou escrever aqui mesmo. Custo do produto vendido. Eu vou pegar o custo fixo do período, no caso do ano 1, mais o custo variável total. Total é da produção do ano. Somos 2. Eu divido pela quantidade produzida, para eu saber o preço unitário, e multiplico pela quantidade vendida, para eu saber o custo da venda. Por isso que é custo do produto vendido. Ok? Vou fazer um exemplo aqui do lado. Deixa eu fazer aqui um exemplo do ano 1. É um exemplo. Como é que eu vou fazer o custo do produto vendido do ano 1? Eu vou pegar 2.100.000, que é o custo fixo, mais... Qual é o custo variável do ano 1? Vou botar assim, ó. Custo variável do ano 1 vai ser R$30 vezes 60.000, que vai dar 13, 6, 18. Quer ver? 30 entre 60.000. 1.800.000. Aí, somando, eu vou ter 3.500.900. Aí eu vou dividir pela quantidade produzida, que foi 60. Eu vou encontrar os R$65. Vou multiplicar pela quantidade vendida, que foi 40.000. E vou encontrar R$2.600.000. Aqui, ó. Isso foi um exemplo. E aí eu vou fazer isso com todos. Como é que eu faço lucro? Receita menos custo. E o estoque, 3, cadê? E 900 menos 2.600 deu 1.300.000. Ok. Como é que vai ser no ano 2? Do mesmo jeito. Eu vou calcular da mesma forma que eu calculei aqui, mas como tinha um estoque do ano anterior, eu vou somar a esse estoque pelo custo. O que eu usei aqui para fazer isso aqui foi custo não, desculpe. Foi avaliação pelo custo médio do estoque. Ok? E aí eu vou somar pela quantidade, pelo valor financeiro, né? 1.300.000, e vou dividir pelo valor total. Então, qual é o valor total que eu vou ter para eu saber? Lembra da ficha de estoque? Eu pego o valor, quantidade 20.000 de estoque, mais os 50.000 produzidos, e aí sim eu vou ter a quantidade, o valor unitário do meu estoque. E assim sucessivamente, tá? Então, assim, toda vez que eu vou utilizar o custeio por absorção, e aí, nesse caso, eu estou usando o custo médio, significa que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor da produção daquele ano, mais o valor financeiro da produção daquele ano, mais o valor financeiro do estoque do ano anterior, ou do período anterior, somos 2, e divido pela quantidade produzida naquele ano, mais a quantidade que tem no estoque do ano anterior. Feito isso, eu sei quanto é que vale uma unidade. E aí eu vou multiplicar por quem? Pela quantidade vendida. E aí eu vou fazer isso ano a ano, ok? Fechado. Por isso que eu tenho valores distintos do meu estoque. Isso daqui nada mais é do que um DRE, uma DRE simples. O custeio variável, como eu tinha dito antes para vocês, ele é
também conhecido como custeio direto. Nele, você vai, basicamente, em vez de fazer ele disposto como uma DRE, você vai estar sempre utilizando a fórmula da margem de contribuição, que é preço de venda menos custos mais despesas variáveis, tá? Para daí, então, eu jogar para o custeio variável, ele diz que os custos fixos, para eles, no custeio variável, os custos fixos para ele é a mesma coisa que despesa fixa, tá? No custeio variável, ele caracteriza o que é custo fixo, o que é despesa fixa, mas ele joga tudo isso aonde? No resultado. Por isso que ele considera os dois iguais, tá certo? Consiste em considerar como custo de produção do período apenas os custos variáveis. Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, ele fala assim, tanto faz eu fazer como não, eu vou ter custo fixo. Então, ele acha que ele vai direto para o resultado. Ele não interfere efetivamente na produção do produto. Um exemplo comum, a gente está ainda utilizando o exemplo anterior, né? Só que aqui eu tenho como custo total 1.400.000, como custo fixo 1 milhão, então 400 é o custo variável. Para eu saber quanto é o custo unitário, divido 400.000 por 80, dá R$5. Se eu quiser saber qual é o valor do meu estoque, com base no custeio variável, vai ser o quê? R$400. R$400.000. Continuando. Aqui o exemplo 2. Nesse exemplo 2, a gente tem a capacidade de 100.000, venda e produção de 80.000. Lembrando que essa capacidade é porque esse custo fixo vai ser até no máximo de 1 milhão para essa capacidade máxima de 100.000, ok? Se for mais do que isso, é outra história, é outra avaliação. Menos do que isso, continua sendo 1 milhão. O custo variável, R$5. Então, como é que eu vou ficar sabendo qual o custo total, qual o custo do estoque? Não me interessa quanto é o custo fixo, só me interessa quanto é o custo variável. Então, eu vou pegar o custo variável, R$5, multiplicar pela quantidade que eu tenho, o custo do meu estoque. Se eu vender todo, é o custo do produto vendido, 400.000. Se eu tiver como estoque, vai ser o valor do meu estoque, 400.000. Então, custeio variável. Aqui eu tenho produção, aqui eu tenho vendas, a quantidade vendidas é ter o estoque que está no depósito. Aqui eu tenho os custos variáveis por unidade, custo fixo total, preço de venda. E como é que é o DRE, que não é DRE, né? Como é que a gente apura o resultado? Preço de venda, que neste caso é a mesma coisa de receita de vendas, ok? Menos os custos mais despesas variáveis, que a gente vai ter aqui, ó, os custos variáveis e as despesas variáveis, que nesse caso não tem, mas se tivesse, viria logo embaixo dos custos variáveis. Aí eu vou ter o quê? A margem de contribuição. Depois eu vou ter aqui, ó, custos e despesas fixas, que aqui eu só tenho os custos fixos, para encontrar, então, o lucro. Este custo variável, ele é apenas o custo variável, aqui eu vou poder escrever, ele é nada mais, nada menos do que o custo variável unitário vezes a quantidade vendida. Nesse caso aqui, 40.000, no segundo ano, 60.000, no terceiro ano, 50.000 e assim por diante. Vamos fazer um comparativo entre o custeio por absorção e o custeio variável. Aqui em cima está o custeio por absorção e aqui embaixo, custeio variável. Se vocês pararem para olhar, o custo do produto vendido é diferente, ó. Por que é diferente? Porque no custeio por absorção, ele absorve, ele tem tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Já no custeio variável, ele só tem os custos variáveis. Os custos fixos estão jogados no resultado, ok? Só que, em compensação, no custeio variável, o lucro é o lucro efetivo. Neste caso aqui, no primeiro ano, foi um prejuízo. Aqui está dizendo que teve um lucro de 400.000 no custeio por absorção. No custeio variável, um prejuízo de 300.000. Por quê? Porque ele jogou todo o custo fixo integral
integral naquele ano. Então, nunca tenho o custo fixo do ano anterior guardado para eu pagar no ano seguinte, nunca. Todo custo fixo é pago no ano em que ele acontece. Por isso, dá oscilação e diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável. Aqui um outro exercício. Aqui diz o seguinte, que no primeiro ano eu tive uma compra de matéria-prima de 30 mil, aí eu tenho esses outros custos aqui, que esses dois aqui representam o custeio variável, o custo variável, desculpa. Aí eu tenho os custos fixos, variáveis, despesas fixas, variáveis, o valor já da receita apurada e o estoque final de matéria-prima. Se o estoque final de matéria-prima é 1.000 e eu não tinha estoque inicial e só tive uma compra, então o custo da matéria-prima utilizada no ano 1 vai ser 30 mil menos 1.000, que é o estoque final, então foi 29 mil. Aí o que acontece? O valor da matéria-prima gasta, mais a mão de obra, mais os custos fixos, mais os custos variáveis, esse aqui é o custo de produção com base no custeio por absorção. Já em relação ao custeio variável, eu só vou ter como custo efetivo tudo que for variável. Matéria-prima, mão de obra direta, outros custos variáveis. 44 mil. O resto é custo fixo. E para ele, ou despesa fixa, para ele não interessa. Vamos ao DRE ou um pseudo-DRE, como a gente caracteriza pelo custeio variável, tá? Vamos falar primeiro do custeio por absorção. Eu tenho a venda, que já foi dada. Eu tenho o custo do produto vendido, que a gente calculou ali no slide anterior, que foi 74 mil. E aí eu só vou tirar as despesas fixas e as despesas variáveis. E tenho o lucro aqui. Em relação ao custeio variável, eu tenho receita, os custos mais as despesas variáveis. E aí eu tenho o custo do produto, margem de contribuição, custos e despesas fixas ficam no resultado. Professora, por que deu o mesmo valor? Porque neste caso não teve estoque. Então, tudo que foi produzido foi vendido. Então, não teve nada do custo fixo que ficou no estoque. Tudo foi vendido. Aí vamos para o exercício seguinte, o exemplo seguinte que tem estoque, para vocês verem. Neste caso aqui, foi comprado 28 mil. Mas vocês lembram que a gente tem mais 1.000 do estoque final de matéria-prima. Então, a matéria-prima aqui, 28 mil mais 1.000 vai ser 29 mil. Mais mão de obra direta, custos fixos, variáveis, despesas fixas, variáveis, produto, receita, né, de venda. E aqui está dizendo que os produtos acabados que ficaram no estoque representam 20% da produção. Eu já retirei, os 20% da produção de todos, de todos os produtos, de todos os itens, tá? Então, aqui são os valores que foram efetivamente vendidos. Então, os 20% que representam o estoque que ficou lá, da produção que ficou lá no depósito, está retirado aqui. Então, o custo do produto vendido, que aqui engloba os custos variáveis mais os custos fixos, representam, R$ 59.200, ok? Custo do produto vendido, pelo custeio por absorção. Quando a gente fala do custeio variável, eu tenho matéria-prima, também já retirando, tudo aquilo que representa o que está no depósito. Eu tenho a matéria-prima, mão de obra direta, custos variáveis. Não entra aqui nem os custos fixos, nem as despesas fixas, ok? Ok, vamos lá. Então, aqui é o custo do produto vendido, 35.200. Vamos à comparação. Pelo custeio por absorção, eu tenho vendas, custo do produto vendido, que a gente calculou agora, despesas fixas, despesas variáveis, lucro. Olha só o que acontece no custeio variável. Receita, custo variável, mais as despesas variáveis, que dá o custo do produto, e a margem de contribuição. Despesa fixa total, custo fixo total. Por que aqui foi menor pelo custeio por absorção, 13 mil, pelo custeio variável, 7 mil?
Porque a diferença de lucro aqui é que está no depósito. Pelo custeio variável, eu botei o custo fixo total. Pelo custeio por absorção, parte desse custo fixo ficou lá no depósito junto com o estoque. Por isso da diferença. Ok? Gente, é isso que eu tinha que mostrar para vocês sobre custeio, alguns tipos de custeio importantes e o cálculo do custeio por absorção e do custeio variável. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. Tá bom? Obrigada pela atenção de todos.